Prezados, no vídeo de hoje da série Plugins do Moodle na Prática, a gente vai apresentar o plugin de relatórios configuráveis. Então, esse plugin ele é bem válido no sentido de você criar relatórios personalizados para poder de qualquer tipo, né, por meio de algumas ferramentas que ele disponibiliza, o tipo de curso, de aluno, de usuário, timeline, entre outros. Então, eu vou dar uma passada os tipos de relatório e também algumas dicas de uso e exemplos de uso. Vale, destacar que essa ferramenta, ela é uma ferramenta complementar, é um plugin, né, do tipo bloco, e ele, como a gente já sabe, o Moodle ele oferece uma série de relatórios padrão nativo da própria ferramenta. Contudo, tem algumas informações que a gente precisa a nível técnico e pedagógico que às vezes, dependendo da demanda pedagógica ou algo do tipo, ele não vai suprir. Então, esse é um exemplo de um plugin como os outros já apresentei, como o gráfico de análise, o plugin do Baduí, MReport, né, que é excelente também. Então, aí é mais uma opção nesse sentido. Nesse caso aqui, a gente tem uma flexibilidade maior pelo fato que a gente pode fazer consulta SQL por meio da ferramenta, ok? Então, vou apresentar ela, como que ela funciona. Então, vamos lá? Hã, então eu estou aqui num ambiente, que eu já administro, na verdade, que ele está inativo, que ele tem o plugin, instalado. Então eu utilizei bastante ele para uma série de questões, que foram apresentadas. Então aqui, no própria página inicial, desse ambiente aqui, desse Moodle, tem esse bloco chamado relatórios, né, então eu incluí ele e tem uma série de relatórios. Então ele pode ser incluído tanto no nível, macro, na página inicial do ambiente, ou no nível de curso, né. Então você pode criar e logicamente também, disponibilizar para quais tipos de papel no ambiente que você pode disponibilizar, seja para professor, para o aluno, pode ser como uma ferramenta, então diversas possibilidades, né. Então aqui, vou clicar nessa parte de gerenciar relatórios, que então tem todos os relatórios, que foram construídos, curados, eu vou aqui embaixo, então vocês viram que eu mexi bastante. Mas o que eu quero aqui apresentar inicialmente é a questão de adicionar relatório. Mas antes disso também é possível fazer a importação de relatórios, né, você tenha como, assim, exportar o relatório, ele vai gerar um XML desse relatório que foi configurado e tem como exportar e importar para os outros ambientes, Moodle, por exemplo. Então vou clicar aqui em adicionar relatório, então aqui você determina um nome para ele, né, ele é um campo obrigatório, um sumário, caso seja necessário, e aqui tem os tipos de relatório. Então tem o relatório SQL, né, então vou fazer consultas SQL, né, comandos SQL para buscar a informação. Logicamente, para fazer essa busca de SQL, você tem que saber a própria estrutura do banco de dados do Moodle. Para isso, no próprio post, eu vou colocar alguns links que vai ajudar bastante. Nessa parte do SQL, aqui, por exemplo, existe uma documentação e tem uma série de relatórios disponíveis aqui. Então, exemplos de relatório, consultas SQL pronta para você testar e, de repente, mudar os parâmetros, que é apresentado ali. Então, aqui tem uma quantidade gigantesca de relatórios. Então, esse link eu vou apresentar. Então, aqui tem diversas opções a nível de usuário, em relação à questão de inscrição, os papéis, relatórios de cursos, relatórios de grupo, de designer, né, de atividades, né, dividido por tipos de atividades, né, tarefa, chat, quiz, né, então entre outras opções. Aqui tem diversas opções. Então quando a gente navega aqui, tem a própria estrutura do SQL, então você pode copiar e colar, né, então logicamente em algumas situações não vai funcionar devido porque você tem que alterar os parâmetros. Então, algo que tem normalmente é uma documentação informando qual parâmetro que tem que alterar para de repente atender à sua necessidade. Ou você pega uma consulta e adapta à sua necessidade. Então aqui tem um exemplo muito grande de possibilidades, né, de consulta que pode ser feito, né, como por exemplo aqui, cursos que não tem professor inscrito, né, então aqui ainda ele apresenta a gente já analisa que ele
faz, concatena, né, e já com até com link, né, da página onde do curso que o professor não está inscrito, né. Então, que tem diversos tipos de recurso, né, então basta navegar bastante. Uma outra dica importante, o link também vou colocar, que é a questão da própria estrutura do banco de dados, né, e a questão das tabelas, né. Então, logicamente, para fazer consulta tem que saber a própria estrutura das tabelas e os campos das tabelas, né, então tem diversas informações. Além disso, tem uma parte da documentação aqui, tem do próprio Moodle mesmo, tem orientação dos tipos de uma forma mais direta, né, a questão, dos cursos, da categoria, como faz a ligação de uma com o outro, e além disso também, aqui tem o desenho, né, o diagrama de entidade de relacionamento do Moodle. Então aqui ele é um arquivo bem grande, mas tem como navegar aí para entender como que funciona esses relacionamentos, né, e a própria estrutura. Então, a partir disso é possível fazer diversas consultas. Mas isso é um dos tipos de relatório que a ferramenta possibilita, né. Logicamente o SQL vai te dar a possibilidade praticamente infinita de apresentar dados, informações, né. Basta, digamos, saber a própria estrutura do banco e realizar as consultas necessárias. Mas contudo, existem outros tipos de relatório que você faz a configuração via própria plataforma, que são os relatórios de categoria, relatórios de curso, relatórios de timeline e relatórios de usuário. Aqui basicamente, vocês vão selecionar, as colunas, as informações onde que você quer buscar. Então, por exemplo, aqui categoria, eu vou adicionar um teste aqui para vocês verem, teste, categoria. Para vocês entenderem a lógica. E é uma coisa interessante também, que é possível selecionar opções de exportação, né, seja ela em CSV, ODS ou XLS, né, então aí você pode exportar esses formatos disponíveis aqui. E logicamente, se quiser estar em cima disso, você pode trabalhar. Então aqui foi criado e tem essa estrutura, né, questão de ver relatório, né, logicamente vai ver a informação, as colunas, as condições, ordenação, filtro, template, então tem diversas opções. Então aqui você seleciona o campo das categorias, né, isso vai variar do tipo, né, de relatório. Então aqui você vai buscar as informações em relação à própria categoria, como o ID dela, o nome, o número, né, que pode ser colocado, descrição, entre outras informações, né. Por exemplo, colocar aqui nome, pode colocar nome da categoria. E para o padrão, vai apresentar todas, né, então clico aqui em ver relatório, então vai apresentar todas as categorias cadastradas neste ambiente. E aqui, por exemplo, eu posso voltar, cliquei no link errado, pode clicar aqui em colunas e na parte de ID, por exemplo, ou de repente o formato, a descrição, né, colocar o ID aqui mesmo. Eu volto aqui. Também eu posso alterar a ordem que é apresentado as colunas. Então aqui a questão do ID, aqui está até por ordem, eh, normal. Aqui tem a questão de condições, né, você pode colocar condições, por exemplo, apresentar somente, as categorias da categoria pai X. Então aqui tem diversas opções e também na parte de ordenação, ela vai ser pelo nome da categoria, por ordem crescente ou decrescente. Então tem diversas possibilidades. Então aqui, como eu falei, tem diversos usos. E aqui um exemplo, de uso de uma consulta que foi feita, né, e até utilizado, né, se eu clicar aqui em ver relatório, né, então esse é o tipo de relatório de consulta, então apresenta as informações, né, então papel, então eu posso alterar a consulta e vai alterar as informações. Então aqui, para não delongar muito esse vídeo, tem essa ferramenta, ela é muito grande, assim, tem possibilidade infinita, principalmente no sentido de SQL. Então ela é uma ferramenta bem completa, que pode auxiliar nesse sentido de buscar as informações, para qualquer tipo de necessidade, né, seja técnica ou pedagógica, né. Então aqui, eu queria apresentar essa visão geral, nesse caso. Então, acaba que essa ferramenta, vocês vão
entender melhor ela a partir do momento que praticarem, né. Então, assim como com os outros, plugins, esse principalmente, né, quanto mais utilizar o uso dele, fazer teste, né, melhor desempenho você vai ter, né. Então, basicamente, era essa estrutura, né, isso que eu queria apresentar. No próprio link do post eu vou colocar esses diversos links, né, da própria estrutura do banco, do Moodle, a parte de documentação, a parte de algumas consultas prontas, SQL, né, então e diversas possibilidades, né. Inclusive também tem como cruzar, tabelas utilizando as próprias ferramentas. Por exemplo, você faz uma cadastra, configura um relatório de cursos, aí faz um cruzamento com relatório de usuários. Então vai apresentar quais usuários estão dentro daquele curso. Então, e isso também é possível ativar filtros, templates, e entre diversas outras opções, né. Então ele é um recurso bem completo, né, pra poder ser utilizado. Então é isso, pessoal. Então agradeço a atenção de todos e até a próxima.